Fala pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e o vídeo de hoje é sobre variáveis de ambiente, como você pode configurar a sua aplicação para que as suas senhas não fiquem expostas e você consiga trabalhar com configuração de ambiente de formas muito simples e independente de ambiente realmente. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente no Instagram e no Telegram também, que a gente compartilha muito conteúdo, e isso ajuda muito a gente a evoluir, a gente a conseguir mostrar o nosso conteúdo para mais gente e crescer cada vez mais e assim ajudar, consequentemente, cada vez mais pessoas. Como você faz hoje, onde você guarda, onde você armazena as informações de acesso a banco de dados, como senha, URL, ou talvez dados de acesso a uma API de terceiro, como o GitHub, o Twitter, o Facebook. Digamos que você tem um login ali no Facebook, né? Faça o login com o Facebook, aquele botão. Quando você faz esse tipo de conexão, você tem que ter as informações ali de conexão com o Facebook da sua conta, né? Da sua conta de desenvolvedor. Onde é que você armazena isso? Se você faz isso no código, se você armazena isso no código, você está fazendo da forma errada e potencialmente está dando aí uma brecha de segurança bem grande aí para possíveis ataques na sua aplicação. Então, como é que a gente pode fazer isso de forma melhor? Se você já conhece o Two-Factor App, a metodologia, inclusive a gente já publicou lá no nosso Instagram sobre essa metodologia, é uma metodologia que define algumas diretrizes ali para a gente conseguir desenvolver aplicações robustas e escaláveis de uma forma simples, né? Então são algumas metodologias e um dos pontos dessa metodologia é justamente configurações. Como que a gente trabalha com configurações desse tipo nas nossas aplicações? Ali fala muito sobre a gente não... Tudo que é diferente dependendo do ambiente, toda configuração que é diferente dependendo de ambiente, deveria ser guardada, ser adicionada fora do código e principalmente fora do GitHub, fora dos seus commits do Git, tá? E eu já vou falar um pouco mais disso mais para frente um pouco. Mas você deveria trabalhar com elas de forma separada totalmente. E como é que a gente pode fazer isso? Tem alguns frameworks como o Ruby on Rails que eles têm arquivos de configurações, né? E esses arquivos de configurações não são versionados. Mas eu particularmente prefiro a abordagem de trabalhar com variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente a gente consegue trabalhar independente da linguagem, independente do framework, independente do ambiente que a gente está trabalhando, certo? A gente consegue, elas são agnósticas, né? A gente consegue trabalhar independente de qualquer coisa e é muito mais fácil de a gente trabalhar com elas do que um arquivo de configuração, por exemplo, que eventualmente a gente pode esquecer ali ou por algum erro comitar isso junto, né? Então, variáveis de ambiente são importantes e fazem esse trabalho muito bem e foram justamente pensadas para esse tipo de cenário também. E como é que a gente trabalha com variáveis de ambiente? Na verdade, tem várias formas de a gente trabalhar com variáveis de ambiente, eu vou mostrar algumas delas aqui, tá? Eu vou mostrar no Node, mas serve para outras aplicações também, para outras linguagens, outros tipos de projetos. E tem muita gente que trabalha com variável de ambiente criando um arquivo de variável de ambiente para cada ambiente. Eu não gosto dessa abordagem porque essa abordagem não escala. Inclusive, lá na documentação do Two-Factor App, eles falam justamente isso, que essa abordagem é difícil de escalar porque à medida que vai crescendo o ambiente, a gente vai crescendo a quantidade de arquivos. E eles recomendam que a gente trabalhe com um arquivo apenas de ambiente e que essas variáveis sejam granulares, ou seja, que a gente trabalhe em cada ambiente, a gente defina as variáveis igualmente, tudo novamente, tá? A gente vai ver um pouquinho disso aqui também na prática, tá? Então, deixa eu abrir o VS Code aqui. Beleza, e como a gente trabalha, então, com variáveis de ambiente, né? Como é que a gente configura nossas aplicações para trabalhar com configurações de ambiente independente de ambiente e sem jogar dentro do código, tá? Geralmente a gente trabalha com variáveis de ambiente usando um arquivo .env, tá? Esse arquivo .env é onde a gente vai definir as variáveis de ambiente e a aplicação vai ler essa informação, esse arquivo, né? Esse arquivo ele não é versionado, então a gente adiciona ele no git ignore, tá? Para que ele não seja versionado e geralmente a gente cria um .env.example com as variáveis de ambiente que a gente precisa setar para aquela aplicação e sem valor, geralmente sem valor, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia botar aqui
database host, database name, database porta, né? DB pass e DB user. Então aqui eu definiria todas as informações para acesso ao banco de dados. Geralmente a gente tem um banco de dados para dev, um banco de dados para produção e um banco de dados para teste. Então essas informações deveriam sim ficar aqui. Então aqui eu poderia botar localhost, aqui eu poderia botar, sei lá, codarme, porta 27017, password 123456 e username admin. Então perceba que no ponto .env a gente define as variáveis de ambiente e no ponto .env.exemplo não, né? A gente só define quais são as variáveis sem valores, né? E isso aqui sim é versionado, porque daí quem baixar a aplicação sabe que tem que definir essas variáveis, certo? Então beleza. Uma coisa importante é que se você faz isso no código, tá? Você versiona uma vez, vai ficar ruim porque está lá no código, quem tiver acesso ao código vai ter acesso a todas as informações. Se você cometou isso aqui e depois excluiu, né, as variáveis de ambiente que deveriam estar no ponto .env no código, se você depois exclui, você tem que lembrar de limpar o histórico do Git, porque se fica no histórico do Git, ainda assim é possível de alguém acessar. Como? Voltando ao histórico. É muito comum de quem não tem muita experiência fazer deploy da aplicação e junto a pasta .git, que é onde tem todo o histórico do Git. Se alguém tem acesso a essa pasta, ele consegue ver todo o histórico e, consequentemente, ver as informações que estão de configuração ali, que foram comentadas junto, mesmo que você tenha apagado depois, se você não teve o cuidado de alterar o histórico do Git, tá? Então é muito importante esse ponto. Outra coisa que o pessoal faz também é criar um ponto .env, deixa eu duplicar aqui, ó. Um ponto .env para cada ambiente na máquina local. Então, um ponto .env.local, ponto .env.production. Então, isso aqui é comum. E eu sou totalmente contra esse ponto aqui. Eu acho que a gente não deveria fazer isso aqui. Justamente porque a gente, à medida que os ambientes vão crescendo, né, hoje a gente tem produção e desenvolvimento, aí tem a máquina local, aí daqui a pouco já tem um QA, daqui a pouco cada desenvolvedor tem o seu ambiente, então teria um para cada desenvolvedor. Então isso aqui começa a ficar complicado à medida que os ambientes vão crescendo, tá? Então eu não recomendo. Eu recomendo justamente ter um único ponto .env e tudo ser carregado desse ponto .env. Ah, mas eu quero mudar, quero trabalhar agora com ambiente de produção? Altera aqui, né? Comenta esse aqui, cria um de produção aqui e altera, tá? Beleza. E aí, para trabalhar com essas variáveis de ambiente, a gente tem várias formas, né? Variável de ambiente, ela não necessariamente significa você ter um arquivo .env. Na verdade, variável de ambiente significa você ter variáveis no seu ambiente de desenvolvimento, então na sua máquina, tá? Ou na máquina lá onde está rodando a aplicação. Isso é nativo dos sistemas operacionais, então o Windows, o Mac e o Linux trabalham com variáveis de ambiente por padrão. Como é que a gente pode trabalhar com variável de ambiente no Mac e no Linux? Eu não vou falar aqui do Windows porque eu não tenho experiência com Windows, tá? Se você usa o Windows aí no seu dia a dia e já usa variável de ambiente, comenta aí para a galera saber como realmente trabalhar com variável de ambiente no Windows. Mas eu vou falar especificamente de Mac e Linux. Então, aqui a gente pode, por exemplo, definir uma variável de ambiente na nossa máquina, simplesmente setando aqui, ó, por exemplo, app url igual a abc. Pronto, eu setei uma variável de ambiente na minha máquina. Qualquer aplicação rodando na minha máquina que quiser consumir essa variável de ambiente já pode consumir, já vai conseguir, tá? Então se a gente der aqui também, ó, um echo app.url, assim com o cifrão, que é como a gente diz que isso aqui é uma variável de ambiente, né? Se a gente der um enter aqui, a gente vai ver que ele está com o valor ABC, tá? Se eu alterar isso aqui, abcd, e dar um echo novamente, a gente vê que ele está com o valor abcd, certo? Se eu quiser remover essa variável de ambiente do meu ambiente, eu dou um unset app url, e agora se eu der um echo, a variável está vazia, não existe mais, tá?
É importante entender também que essa forma de definir variável de ambiente é semelhante a essa forma, onde a gente usa um comando chamado export, tá? Os dois fazem a mesma coisa. E quando a gente faz dessas duas formas, a variável de ambiente ela só fica disponível para essa sessão. Então, se eu fizer um logout ou se eu reiniciar a máquina, na próxima vez que eu tentar acessar essa variável, eu não vou conseguir, porque ela se perdeu. No Mac e no Linux, para a gente não perder essa variável quando a gente reinicia o computador, a gente precisa adicionar ela no nosso .bash rc, o bash profile, que é um arquivo que é carregado junto com o start da máquina, e as variáveis de ambiente que estão lá, ele vai carregar e vai ficar independente de se você reiniciar o computador, tá? Beleza. Como é que a gente acessa uma variável de ambiente no Node? O Node tem uma variável global chamada process.env, e aí a gente bota o nome da nossa variável de ambiente em letra maiúscula, tá? Então deixa eu dar um eco aqui, ó, eu tenho o ABCD. Se eu rodar node index, a gente vai ver que ele deu um console log no ABCD. Deixa eu até botar aqui, ó. Ó, se eu der um node index novamente, a gente viu que ali o ABCD está logado, né? Se eu der um unset novamente e tentar rodar essa aplicação novamente, a gente vai ver que tem um undefined, ou seja, ele não conseguiu acessar a variável de ambiente dessa máquina, né, o app.url, justamente porque essa variável não está mais setada. Quando a gente trabalha com muitos projetos, não é legal que a gente jogue essas variáveis de ambiente na nossa máquina, porque a gente pode ter em projetos diferentes a mesma variável de ambiente com valores diferentes. Então, como é que a gente faz isso? Aí a gente volta para o nosso .env, tá? Nosso .env. A gente poderia também rodar no Node, ó, deixa eu rodar aqui o Node Index novamente, está um defined. Eu poderia aqui, ó, fazer app url igual a abcd node, que aí sim ele vai conseguir também pegar a variável de ambiente. Então rodando, aqui eu estou rodando a variável de ambiente inline. Se eu der um echo aqui, a variável não existe. Ela só existiu no escopo daquela execução daquele script, certo? Então eu adicionei uma variável de ambiente aqui para esse escopo, para esse momento. Então se eu rodo aqui ele aparece, se eu rodo sem, ele já não aparece, tá? Então é por escopo. E aí se você vai trabalhar com variável de ambiente com escopo, é aconselhado que você utilize isso no Node, né? É aconselhado que você utilize essa biblioteca aqui chamada crossenv, tá? Que ela vai, como no Linux e no Windows é diferente, como o sistema operacional trabalha com variável de ambiente, então no Linux e no Mac é assim, no Windows é assim, né? Então, como é diferente, o crossenv ele vai normalizar isso para que não tenha problema de variável de ambiente entre plataformas, tá? Então, quando você está rodando uma aplicação que pode rodar em mais de uma plataforma diferente, é importante que você utilize o crossenv dessa forma aqui, tá? Crossenv, aí passa a variável de ambiente que você quer e depois o comando, tá? Mas também eu não utilizo muito esse tipo de definição de variável de ambiente, eu particularmente gosto muito do .env. E aí o .env, para a gente trabalhar no Node, a gente tem um outro carinha chamado .env. Esse .env ele trabalha com cascata de variáveis. Então primeiro ele vai tentar pegar da tua inline, né, da forma que a gente definiu aqui. Depois ele vai tentar pegar do .env e se ele não achar, ele tenta pegar direto da máquina, tá? Direto das variáveis de ambiente da máquina sem acessar o .env, certo? E o .env a gente consegue fazer um para cada projeto e trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, com variáveis com o mesmo nome e com valores diferentes ao mesmo tempo, tá? Como é que a gente trabalha com .env? Com .env no caso, né? Essa biblioteca aqui. A gente pode fazer um require .env aqui. E aqui a gente vai fazer assim, ó, const.env é igual a .env.config. A gente vai executar o .config. Se eu rodar aqui novamente, ó, a gente tem o nosso localhost, que ele pegou justamente do app.url, certo? Então ele pegou ali do nosso arquivo .env. Eu particularmente também não trabalho dessa forma, eu gosto de rodar o .env no comando de start. Então a gente poderia fazer da seguinte maneira,
node, node-r, que é como se fosse o require do node, né? Isso aqui é o require do node, só que em linha de comando, .env barra config. Então eu estou importando diretamente o arquivo config e executando. Isso aqui, o .env dá essa possibilidade para a gente, tá? Porque ele tem a linha de comando, ó. E aí aqui sim, index.js. Então isso aqui funciona da mesma forma, eu prefiro porque não polui o código e não adiciona para o código ele tem que saber que ele vai ter uma variável de ambiente, certo? Ele vai ter que saber que ele vai ter acesso a uma variável de ambiente. Assim, eu não altero. Se eu quiser mudar a forma com que eu acesso as variáveis de ambiente, eu consigo sem mudar o código, ok? Beleza. Deixa eu fechar aqui. Então, o nosso package.json, aí tem um yarn start aqui, ó, com esse comando. Aí eu só dou um yarn start. Se eu escrever certo, né? Start. Ele vai rodar e vai pegar o localhost. Se eu mudar aqui a variável de ambiente, localhost.com, sei lá, dá um yarn start novamente, olha lá, o localhost.com, ele pegou certinho, tá? Beleza, é assim que a gente trabalha no Node com variável de ambiente. E aí, quando a gente trabalha com Docker, se a gente for trabalhar com Docker Compose, tá? Quando a gente trabalha com Docker, geralmente a gente tem um Docker Compose, e aí a gente faz aqui as variáveis de ambiente do Docker Compose, passando aqui as variáveis, né? Então aqui ele está pegando a variável. Nesse caso aqui, automaticamente o Docker Compose também vai entender o .env. Então se eu, por exemplo, abrir o .env aqui e disser que a minha porta é 3000, quando a gente rodar aqui o Docker Compose up, a gente vai ver Docker ps-a, a gente vai ver que ele pegou aqui, ó, a porta 3000 automaticamente, tá? Então tá aqui 3000 apontando para 27017. Então o Docker Compose ele automaticamente pega o .env também. E aí tem algumas aplicações como o Create React App, onde ele já deixa tudo pronto ali para a gente criar uma aplicação React, que ele também lê esse .env, seja para front ou seja para back. Tem várias aplicações que automaticamente lê, né? O Create React App é um exemplo. Ele já lê o .env e aí ele define algumas regras lá para não deixar essas variáveis expostas no front-end. Então, quando é público, tem que botar lá o nome da variável tem que ter um prefixo, no caso, né? Mesma coisa com o Next.js. Então, automaticamente ele também já lê os arquivos .env e é o padrão aí que a gente utiliza e que eu recomendo fortemente que você utilize aí nas suas aplicações também. Na hora que vai fazer o deploy disso aí, lá no CI, também dá de definir as variáveis de ambiente no próprio CI. Tem alguns CIs que deixam alguns campos, como o próprio Vercel, né, do Next, deixa os campos lá já para definir as variáveis de ambiente. Se ele não deixa, dá para criar na mão o arquivo .env. Então é isso, é assim que a gente trabalha com variáveis de ambiente. Se você gostou, dá o seu like aí, deixa o seu joinha no nosso vídeo, comenta aí como você trabalha, e se você trabalha com Windows, comenta aí como é que também você faz no Windows essas variáveis de ambiente. Valeu!